dar as boas-vindas para vocês, já estão dadas, e agora ver a parte da síntese, né? Realmente, a questão da síntese, ela é complicado, porque esse papel, né, relator, a gente sempre quer fazer um trabalho bem feito e sempre toma tempo, né? Eu sei porque eu fui relator de um outro GT e eu ficava com a preocupação sempre de fazer o melhor e tudo, e você vai deixando um pouco para depois, e a hora que dá, você acaba fazendo. Mas o conteúdo da síntese que nós recebemos agora, feito pela Muriel, como a gente não tinha recebido a síntese até então, eu ia fazer uma síntese da reunião anterior, mas parece que eu estava lendo aquilo que eu ia falar, exatamente, até usando os mesmos termos. Então, antes de mais nada, Muriel, eu quero te dar parabéns pela sua capacidade de redação, de transmitir exatamente aquilo que ocorreu na reunião, sabe? É ler a sua síntese, é ler o que é um retrato extremamente fiel daquilo que nós tratamos na reunião passada. Os 4 eixos, né, de trabalho, e realmente me deixou muito satisfeito, muito feliz em lê-la. Tanto que, quando agora nós retomarmos o assunto, nós vamos nos basear muito no que você já escreveu aí. Espero que tenha dado tempo para todos lerem, ou senão nós faremos a própria leitura da síntese para nós darmos continuidade aos trabalhos. O Vicente levantou a mão, por favor, Vicente. Sim, Giacomini, eu também gostaria de falar sobre isso, Muriel. Eu acho que ficou tão completo, tão bem feito a síntese, que realmente retratou a reunião. Então, você está de parabéns aí, viu? Independente de ter participado ou não da reunião, você cumpriu com esse trabalho muito bem. Parabéns. Então, muito obrigada, fico satisfeita em saber. Ela ouviu, né? Você ouviu a gravação, né? Sim. Eu estou tentando fazer o mais na íntegra possível, porque são termos técnicos, né, que a gente está falando aqui, então não dá para ficar fugindo disso, né? Então tem que ser realmente o que é dito, né, o que está sendo acordado dentro das reuniões. Isso é o que eu acredito que seja. Bom, então, eu submeto a síntese a vocês, se vocês já permaneçam como estão, se vocês aprovam a síntese feita pela Muriel. Bom, não havendo manifestações, no contrário, está considerada aprovada, com parabéns à sua síntese, tá? Bom, então agora vamos tocar o barco, né? Como nós definimos, né, o que é que nós queremos e como nós queremos, quais seriam os eixos da abordagem. As metodologias, ou seja, metodologia no sentido de conjunto de técnicas que deverão ser feitas, isso deve, obviamente, dar uma certa liberdade para quem for executar o trabalho. Olha, eu vou usar tal técnica no mapeamento de uso solo, eu vou usar tal técnica, vai ser uma restituição automática com algum controle de campo, na parte da definição dos sistemas atmosféricos. A nossa sugestão é usar análise rítmica, porque na análise rítmica nós podemos identificar não aquilo que seria padrão considerado normal, mas também as excepcionalidades. E nas excepcionalidades climáticas nós poderemos identificar a frequência e duração, intensidade desses eventos excepcionais, que, ao que tudo indica, estão sendo cada vez mais frequentes.
A mudança de ritmo, isso também é muito importante, porque considerando o clima numa perspectiva de sequência de estados atmosféricos, né, e suas variabilidades, então isso é o ritmo, é essa sequência. Se você tem um determinado ritmo e o ritmo muda, você tem a mudança climática, né? Então, você muda o que? O ritmo climático, muda o comportamento das massas de ar durante o verão, durante o inverno, né? No nosso caso, período seco, período chuvoso, e tudo isso, né? A gente tem condições de identificar na análise rítmica. Por isso que nós achamos interessante que ela seja adotada. E no item 3, no eixo 3, né, que seria a avaliação dos impactos reais no nosso território dessas condições excepcionais, tá? Com muito mais energia ou com menos energia, com mais intensidade de chuva ou com menos, enfim. Aí seria esse terceiro item. E o quarto item é aquele da integração mesmo, de como é que as pessoas estão reagindo a isso, tanto do ponto de vista conceitual quanto do ponto de vista material. O que é que os produtores rurais fazem? O que é que os habitantes das cidades fazem para mitigar e para se adaptar a esses impactos, né, que vêm aí fora do ritmo, né, fora da batida, né? E aí é o tal negócio. Se nós tínhamos até então um ritmo legal, calmo, um ritmo de valsa, né? Hoje nós temos um ritmo mais de um samba, né? E aí a coisa fica mais apertada. Temos que mudar o ritmo, né? Vamos mudar a dança. Nós temos que dançar conforme a música. Por quê? Até certo ponto, são variáveis que nós não controlamos. Embora haja, obviamente, que haja todo um esforço no sentido de reduzir, do ponto de vista do clima global, né, reduzir emissões de carbono, de gases que acentuem o efeito estufa, né, e, consequentemente, o aquecimento. Então, tudo isso são ações válidas, mas e nós recebemos isso de fora, né? O sistema global que impacta o sistema local. Agora, quais são as respostas que nós podemos dar? De um lado, para contribuir que esses efeitos sejam menos graves, né? E também que nós possamos utilizar para nos adaptar e para mitigar isso aí que está acontecendo. Bom, então, em linhas gerais, é o que está escrito também na síntese, né? E a leitura da síntese, realmente, Muriel, é aquilo que eu escreveria, né? Olha, estou procurando um ghostwriter para fazer as coisas. Ótimo. Bom, dito isso, nós temos que avançar e, a propósito desse avanço, é justamente transformar isso num termo de referência. Bom, a ABA nos mandou, né, a Poliana nos enviou semana passada um modelo de termo de referência, né? Ele tem vários itens, né, que vem lá, introdução, justificativa, objeto, área de execução, descrição dos serviços, qualificação técnica da empresa e dos profissionais a serem contratados, disposições legais, produtos esperados, forma de apresentação, prazo de execução. Aí tem 9, prazo de entrega dos produtos, item 10, valor do objeto, 11, condições de pagamento, 12, confidencialidade, 13, cronograma físico-financeiro e mais alguns anexos. Né? Realmente é algo que foge da minha capacidade de fazer as coisas, porque eu não tenho esse treinamento. O nosso objetivo, enquanto GT, é definir a questão técnica, técnico-científica, vamos dizer assim, mais científica até do que técnica. E aí,
nós precisamos tomar algumas medidas, mas, a propósito, o Vicente levantou a mão novamente, né, Vicente? Levantei. Por favor. Posso falar? Deve. Bom, eu andei pensando, acho que você falou super bem aqui agora sobre, um pouquinho antes da gente continuar aí em relação ao documento, né, que a gente precisa, o modelo do termo de referência. Eu estava pensando nas discussões que nós fizemos até então, e vou trazer um pouquinho para aquilo que eu tenho discutido na minha área de trabalho, na pós-graduação, na graduação, e das minhas preocupações em relação ao espaço que nós estamos trabalhando, e naquilo que nós definimos até aqui, esses 4 eixos que nós definimos, se a gente, em algum deles, isso pode estar previsto, ou se não seria algo a gente ainda a considerar nesse momento. Eu tenho pensado, e aí quando você fala assim, os efeitos, né, das ações a nível global interferindo no local. Ao mesmo tempo, eu acho que nós temos que pensar do global ao local, mas nós temos que pensar do local para o global. Quais são as contribuições desse espaço para as alterações climáticas? O que nós temos feito, produzido aqui, que tem facilitado, né, esses estresses que a gente tem visto, tem sentido, tem percebido ultimamente. E aí uma linha que eu acho que não poderia ficar fora desse trabalho que a gente está propondo, eu não sei se ele pode estar inserido lá no uso de ocupação do solo, talvez esteja aí, mas é em relação aos grandes empreendimentos, né? As grandes empresas, o que tem sido, como é que tem sido alterado, inclusive trazendo para o foco geográfico, o enfoque geográfico, a nível de paisagem, tem ocorrido alterações que a gente sabe que são substanciais em função, sim, do uso e apropriação, mas mais especificamente em relação aos grandes empreendimentos. Como é que nós podemos dar atenção a isso? Por quê? E talvez quando a gente propôs o histórico, o mapa, que resgate esse histórico da área, talvez isso aí possa nos mostrar também, em termos do uso dos bens naturais na área da bacia, como é que tem evoluído em relação à presença de grandes empreendimentos. Da nascente à foz, por exemplo, do rio, por exemplo, em termos de hidrelétricas, a gente sabe o quanto isso contribui para esses estresses, para essas mudanças. São 4 grandes, além das pequenas, no próprio rio Araguari e também em afluentes do Araguari. Em relação à mineração, como é que isso tem se dado nesse espaço da bacia? A retirada, por exemplo, dragas no leito do rio, o que isso tem significado em termos de produzir alterações, né, que podem levar a esse estresse climático. Então, acho que um tema, Giacomini e colegas, que eu acho que precisa estar dentro, está sendo discutido, é em relação à questão dos grandes empreendimentos na área da bacia, porque aí também nós vamos falar dos empreendimentos agropecuários. Talvez, e a ideia é não permitir que só fique no nível dos empreendimentos agropecuários, né, que a gente sabe que são significativos, isso que compromete, por exemplo, a disponibilidade hídrica, né, nessa área,
mas também em relação a hidrelétricas, em relação à mineração nessa área. Então, eu fiquei pensando um pouco mais sobre isso, se nós estaríamos, se não apontarmos essa necessidade, se isso viria nessa forma no uso e apropriação do espaço na área da bacia. Queria ver o que vocês acham. Ô, Vicente, no final que eu estava falando agora, quando eu falei da questão da adaptação, mitigação, né? Obviamente que nós temos que considerar esses impactos e ele vai ser considerado, obviamente, lá quando nós tratarmos da questão inicial, lá do item 1, do eixo 1, que é uso e ocupação, né? Não só ocupação, mas também uso, onde, não focando especificamente em determinada empresa, mas nós temos, antes de mais nada, identificar os setores, né, que estão causando esses impactos que eles acabam por contribuir para do local para o global. Eu sempre trabalhei com a questão do balanço de energia e do balanço hídrico, né? O cerrado natural, ele tem um balanço hídrico e um balanço de energia extremamente adaptados ao longo do próprio tempo geológico, vamos dizer assim, né? Então, é um dos ecossistemas mais bem adaptados e por isso que ele é um ecossistema extremamente resiliente, por conta da adaptação, a sua adaptação a ambientes extremamente diversos, né? Adversos. Aí você entra com empreendimentos ali, principalmente no setor agropecuário e florestal, quando você, aqui na nossa bacia, grandes extensões de cerrado, principalmente cerrado de chapada, são alterados para a implantação de florestas homogêneas de pinos e eucaliptos. Então, historicamente, a gente já tem como identificar isso. Isso é mapeável, inclusive, existem documentos. Sim. A destruição do cerrado, que eu tive até condições, pelo fato de ter uma idade mais avançada, de presenciar como é que se derrubava o cerrado com correntão, com 2 tratores de alta potência e um correntão que ia arrastando e levando tudo embora, e não só a vegetação, mas toda a fauna associada era assim destruída, né? E com a maior, sei lá, um sadismo, vamos dizer assim, por parte de quem estava lá fazendo aquilo, absolutamente revoltante, né? Então, o setor agroflorestal e depois o pecuário também, mas a pecuária, por exemplo, até então era adaptada. Você criava o gado solto, né? Obviamente que tem um impacto, mas o impacto não é tão forte, né? No balanço de energia, por exemplo. Aí vem, né, a substituição dessas florestas homogêneas por culturas, ou culturas de grãos, ou culturas ou pela própria pecuária, ou pela cana. Enfim, são esses espaços que são reapropriados para outras culturas. E aí vem em seguida a questão da irrigação também, que afeta o balanço de energia e o balanço hídrico, né? Às vezes até do ponto de vista benéfico, do que diz respeito ao aquecimento, não é? Então, do ponto de vista da física, né? Da transformação da energia, né? Da transferência de energia, isso pode ser considerado. Aí você tem outros setores, como o setor elétrico, com inundação de grandes áreas, né? Você tem o setor da mineração, que vem desde a questão do garimpo, que é extremamente destrutivo, mas também
com a mineração, vamos chamar assim, de moderna, né? Entre aspas, que também boas extensões são destruídas com cavas imensas que nós temos aqui na nossa bacia. Também o espaço urbano, né? Quer dizer, a urbanização da sociedade, o crescimento das cidades, acaba mudando de uma maneira extremamente impactante, realmente, na questão do balanço hídrico e do balanço de energia. Agora, a urbanização é inevitável? Digamos que seja inevitável, mas ela pode ser feita de outras maneiras, não como é feito atualmente, onde você não valoriza atualmente a natureza, para ser bastante genérico, não valoriza os processos naturais que trariam também, não trariam menor impacto, então não impactando do local para o global, mas também traria maior conforto para as pessoas, na medida que você respeitasse alguns princípios que são extremamente simples, né, de serem feitos e que não o são. Então você vê que nós temos um trabalho de preparação muito grande na hora de selecionar o que nós queremos nesse mapa inicial. Obviamente que as grandes mudanças estão associadas aos grandes empreendimentos, obviamente. Porque quando você pega o pequeno, obviamente que se todos os pequenos forem numa direção, estando lado a lado, indo numa direção não desejável, nós também teremos um grande espaço não bem desejado. Mas o que caracteriza o nosso pequeno, quando você analisa uma imagem, né, de uma área onde o predomínio de pequenas propriedades é a diversidade. Então, essa diversidade ela contribui para um certo equilíbrio maior no balanço de energia e no balanço hídrico. Tá? Porque o nosso fio condutor sempre deve ser o elemento climático, não é? E o que é decorrente são questões que também não devem ser desprezadas, mas são consequências, né? Consequências que têm impactos na sociedade. E aí você vê que, como a sociedade não é homogênea, quem pode mais chora menos, né? E aí você vai ter gente que vai conseguir se adaptar com melhor condição, por ter uma condição econômica financeira melhor, vai justamente priorizar aquilo que são os processos naturais, né? Você, para ter uma casa bem arborizada, você precisa ter um terreno que caiba a árvore, né? Às vezes, o que você vai encontrar nos bairros mais humildes assim? Você não vai ter que a pessoa mal tem o terreno para ter a casa, não é? E aí você vê o absurdo que são esses conjuntos habitacionais, né? Que fazem as casas extremamente pequenas, em terrenos extremamente reduzidos, não possuem arborização nenhuma na rua e ninguém é incentivado a desenvolver processos que sejam, que tragam mais conforto para as pessoas. Né? Enfim, essa adaptação, ela precisa ser não só esses processos adaptativos e mitigatórios, não devem ser apenas no nível dos indivíduos, mas no nível de quem é responsável pela governança do território, né? E também aí vem uma questão política. Enfim, não está dentro do nosso escopo, obviamente, mas nós podemos dar pistas e elementos que deem o suporte para essas decisões políticas. E como são decisões políticas, obviamente que as pessoas que são as mais vitimizadas por esse processo precisam ser abastecidas convenientemente com essas informações, não é? Acho que aí sim é um papel nosso também, né? Antes de mais nada, é um papel educativo, né, Vicente?
professor Vicente. Né? Então, eu acho que eu vejo assim, eu acho que a gente tem, sim, condições e deve fazer. Perfeito. Tá bom? Desculpe aí podemos continuar. Então, retomando a nossa questão prática, nós já sabemos o que nós queremos e o que nós queremos. Agora, eu me volto para a Poliana e para o pessoal da ABA. Eu pedi até, mas não foi possível, que estivesse aí o Igor, né, que é o coordenador técnico da ABA, para que a gente possa fazer um trabalho mais objetivo, né? Quando eu pego o termo de referência, aquele modelo do termo de referência, eu vou encontrar no texto dos itens que eu mencionei anteriormente algumas solicitações que devem ser encaixadas nesse texto. Por exemplo, na introdução, tem lá as solicitações que eu destaquei. Descrever o tipo de serviço a ser contratado. Depois vem explicar o contexto e a importância do projeto ou serviço. Aí tem descrever o problema ou oportunidade que está sendo abordada. Tem mais uma solicitação nesse item da introdução. Explicar os benefícios ou os objetivos que se pretende alcançar com a contratação. Bom, então, só na introdução existe um número bastante elevado de informações que são solicitadas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Acho que eu perdi. Bom, vamos lá. Já no item justificativo, que é o item 2, nós temos aqui. Descrever os serviços ou produtos a ser contratado. São as solicitações, são aquelas que estão entre parênteses, né? Estou tentando abrir o documento que estou achando aqui. Declaração, não achei. Deixa eu para lá. Bom, então vamos lá. Então, justificativo. Vamos lá. Descrever o serviço ou produto a ser contratado. Descrever o problema ou necessidade que motivou a contratação. Aí vem organização do setor. Outra, quarta, detalhar a situação em que gera necessidade. 5. Descrever os efeitos negativos, como a eficiência, produtividade, qualidade, etc. 6. Explicar o benefício esperado, como a melhoria dos processos, aumento da eficiência, conformidade com regulamentos ou soluções de problemas específicos. 7. Nome do serviço ou produto. 8. Descrever o impacto esperado. 9. Especificar os resultados ou objetivos que se busca alcançar. 10. Destacar outros benefícios, como otimização de recursos, melhoria de qualidade, atendimento a prazos ou outros aspectos relevantes. Quer dizer, só aqui na justificativa são 10 solicitações. Aí vem lá, objeto, descrever o tipo de serviço. 2. Explicar o objetivo ou a necessidade de ser atendida. 3. Detalhar os principais atividades. Bom, eu vou parar por aqui, porque o que acontece? Nós, do ponto de vista técnico-científico, definimos o que nós queremos. Agora,
colocar isso nessa versão dessa linguagem, eu, particularmente, eu não tenho capacidade para fazer isso. Capacidade que eu digo é paciência para fazer isso, tá? Enfim, nunca não sou acostumado a fazer, colocar meus pensamentos dentro de quadradinhos, dentro de uma jaulinha, né? E aí, para mim, isso aí é terrível. Obviamente que temos colegas aí que têm mais experiência nisso do que eu, então eu estou falando por mim. A própria Morielle, né, anteriormente, estava colocando que ela está participando de elaboração de projetos, produtos que provavelmente tenham essas características, né? Parabéns para ela, que ela tenha esse treinamento e tudo mais, tem essa capacidade. Então, eu queria propor o seguinte, que nós façamos uma reunião presencial com as pessoas da aba que fazem e que montam esses termos de referência, porque tem alguns aspectos aqui que realmente são jurídicos, né? Questão jurídica, de confidencialidade, enfim, são muitos outros aspectos, por exemplo, disposições legais, isso aí está muito mais longe ainda do que nós temos condições de fazer, pelo menos da área técnica. Então, eu sugiro que a gente encontre uma data, que façamos uma reunião presencial do GT, e aí pedimos apoio à ABA para ver onde nós poderíamos fazer, né? Para sentarmos e aí vamos montando isso aí junto, não é? Porque eu vejo isso aí em duas etapas, em termos de resultado do GT. Uma etapa é a gente colocar algo como muito parecido, talvez com mais um pouco de expansão e tal, do que foi o relato de hoje, né, da síntese, mostrar, então, para a Assembleia, ou para quem de direito a receber o nosso conteúdo, a questão técnico-científica, metodológica, né? Agora, a outra obrigação é contribuir efetivamente para a elaboração do termo de referência. Então, nós temos duas missões. Uma missão que é mais de comunicação científica e técnica, e a outra missão que é apresentar um termo de referência, auxiliar na busca de quem é que vai fazer isso, não é? Então, acho que são dois aspectos. Primeiro, eu vejo, assim, do ponto de vista do comitê, que a ideia tem que ser aprovada. A ideia, a sua parte dos nossos 4 eixos, as suas justificativas e tudo mais. E a outra parte é que o TR saia de uma maneira, o termo de referência saia de uma maneira, que nós consigamos as pessoas certas para fazer o que nós queremos, não é? E ele tem que ser bem claro, bem específico, a questão de preço, como é que vai ser elaborado, né? A avaliação do binômio preço-qualidade, né? Então, isso tudo tem que ser feito em conjunto com quem tem prática disso aí, no caso, é a própria aba, né? Então, é o que eu penso e eu aguardo, então, o retorno de vocês dessa minha proposta. Talvez, Giacomini, acho que uma ideia também é que acho interessante a ideia da reunião presencial para a construção do documento, mas talvez já pudesse pensar naqueles que têm mais afinidade com esse documento, com a elaboração de termos de referência, se já pudesse até trazer, de uma certa forma, pré-preenchido aquilo que já é questão bem objetiva do termo, como, por exemplo, o que for relacionado a aspecto jurídico, aquilo assim que pudesse vir.
e que na reunião a gente pudesse estar com o intuito de finalizar o documento, não de preenchê-lo do início ao fim, mas que alguma coisa, inclusive, já pudesse vir pré-preenchida. E, lógico, a gente vai estar vendo isso no momento, vai ter condição de intervir, de alterar, se for o caso, mas eu acho que para a gente ganhar tempo na reunião presencial. Então, Vicente, eu pretendia fazer isso, né? Eu tentei, não consegui. Realmente, eu tentei fazer isso. Por isso que eu estou lendo, eu esmiucei todos esses itens e comecei a Gente, achar a parte jurídica não ficou para o pessoal da aba fazer? muito repetidas, coisas muito repetidas. É, Porque também pode ser, deixar só, vamos falar, Poliana, agora a bola está com você, você vai fazer e tudo. Mas eu acho que depois pode estar, a gente, se a gente fizer junto nessa reunião, acho que vai ser muito mais produtivo. Agora, se já vier um boneco, já um draft aí desse assunto, né, um rascunho, né, com aquelas outras habilidades, eu acho que seria interessante, né? Porque eu vejo muita coisa que são repetitivas, né? então, E eu sempre penso em um texto que um leitor pega um texto e vai ver no começo, meio e fim, a hora que... mas isso aí não é um texto, né? É um termo de referência. Então, talvez seja necessário ficar repetindo coisas, né? E aí foge da minha capacidade, tá? Então, eu gostaria de pensar, ver como é que a Poliana encara isso. É, a gente pode fazer dessa forma, vamos fazer essa reunião presencial, né? E acho que foi a Murielle, né, que perguntou se eu poderia fazer a parte jurídica. Foi você, Murielle, que falou? Oi. Oi, não, é porque na primeira reunião, eu me recordo que, eu esqueci o nome dele, ele falou que essa questão da parte jurídica, essa referência jurídica e tudo, seria a aba que faria. Lógico que a gente vai acompanhar verificar, mas nós não temos know-how para fazer isso. Eu falo por mim, parte jurídica eu não consigo, né? Me recordo de ter essa fala na primeira reunião. E sim, isso eu posso fazer sim. Né, Eu acho que tem que fazer um produto, nós temos que sair daqui com um termo de referência, quer dizer, o GT tem que sair com o termo de referência completo, né? Com cronograma, com tudo, né? claro, Atividade e tal. claro. E para isso, né, a gente precisa fazer a quatro mãos, as mãos do pessoal mais técnico, com as mãos dos pessoal mais técnico do lado da aba, né? Mas por isso que eu acho que essa reunião presencial onde a gente pode ir construindo isso aí, né? Porque eu tenho certeza que se você deixar agora, ó, tá aí, o que nós queremos é isso, deixar só na mão da aba, não vai sair um documento tão bom se fosse feito com a participação de todos, né? E Não, com vice-versa, pena. né? Porque nós Ah, estamos para somar, né? Não para fazer coisas compartimentadas, né? podemos, aí, como o professor disse, já sabe o que quer, como quer, né? Agora, para escrever, acho que pode ir escrevendo, né, sobre essa parte aqui do objeto. Na verdade, são aqueles quatro itens, né, que já começamos a discutir na reunião passada. Ela cabe bem nessa parte. Sobre a qualificação técnica também, já pode ir discorrendo sobre essa parte de descrição de serviço. Acho que vocês seriam professor, né, vocês seriam melhor para poder escrever essa parte, exatamente como seria, né? O professor saberia escrever melhor sobre essa parte também. E a gente ia acrescentando, né, sobre o nosso conhecimento, informação, até chegar no melhor documento possível. Eu acho sim que nós teríamos condições, né, de montar algo bem consequente, né?
se fazendo isso juntos. Podemos marcar uma data, pensar numa data? Hein, Lilian? Sim, professor. O que você sugere? A reunião o senhor deseja fazer na aba? Não, pode ser essas reuniões de GT, onde é que nós temos a maior parte das pessoas? Seria em Uberlândia, por exemplo? Em Vicente, aí na UF tem aquelas salinhas lá, né, da pós. Aqui tem aquela, bom, só o Giacomini que vai saber o que é a sala 14. A gente pode conseguir pode conseguir. É a sala que nós fizemos a primeira reunião do GT, com a presença do Silvio Andreozzi. A gente pode conseguir, se for aqui, pode conseguir esse espaço. Tem aquela salinha lá do fundo, né? Do fundo do Tem corredor. também. E a sala Acho 14. ela meio, eu sala acho a do fundo meio pequena, mas a 14 é bem ideal para a gente trabalhar. Tem data show, se precisar projetar alguma coisa. A gente ia acompanhando, né, projetando. É só definir a data e se vai ser aqui em Uberlândia. Nós temos aqui datas, se a gente for manter segunda-feira, próxima segunda, dia 21. 21 é feriado. Feriado. 28 eu estou de viagem. Tem dia 5 de maio. Depois um feriado prolongado. Professor, Vamos dia deixar. 5 tem reunião da CETIL. Mas eu não participo da CETIL. Você tem que estar lá, né? Sim, a secretaria tem que estar presente na reunião da CETIL. Então, vamos deixar, em princípio, dia 12. É quase um mês, daqui a um mês, né? Bom, dá tempo da gente refletir bastante. Bom que dá tempo de escrever alguma coisa também. Mas pode pensar também em alterar o dia da semana, excepcionalmente. Também. Eu tenho disponível aqui. Eu só tenho a Semana terça. Santa, né? Semana Santa é essa semana agora, né? Essa é essa semana, começou hoje. Sexta, 24, você disse? Ou quinta, sexta, 25? Sexta, dia 25. Então, seria assim, dia 25 de manhã. Nessa reunião, se a gente necessitar outro encontro, continuar, a gente fecha a nova data nela. 25 daqui 10 dias, tá bom. No dia 25 eu já tenho uma reunião agendada. É a Murielle que falou? Ou Juliana, Juliana? isso. 24, quinta. 24 tá ok para mim. Essa semana de 28 a 29, 30, porque dia 1º é feriado, né? 1º de maio. Também já complica. 28 você está viajando. 28, Né? 29, 30 eu estou viajando. Então, fica complicado. Dia 2, sexta, é um dia encaixotado aí, pessoal. É complicado também.
Chegamos lá na frente. Dia 21 tem o que mesmo? Você falou? É feriado, né? Ah, é feriado. É, Eita, dia do dentista. de dentista. É, 24 e 25 não tem condições. 24, para mim, dá. 24 eu posso também, só 25 que não. Eu já tenho uma reunião e não tem previsão de horário de término. Não, 24, Lilian, tá bem? Sim, pode ser dia 24 de abril. 4. Então, Vicente, você poderia ver a questão da sala? 9 horas? É, nós somos em poucos, né? Então, talvez a salinha lá do fundo seja até. Aí ver também quem mais vai poder participar da aba, para a gente fazer uma coisa já bem definitiva, se possível. Aí eu vou chamar também o presidente, Silvio, que é perto da casa dele, quem sabe ele vai. Ok? E Estão todos de Ok. acordo, então, com esse encaminhamento? Sim. ok. Bom, então vamos lá. É confirmado o local, a gente já faz a convocação. Bom, então, no que nos diz respeito, nosso plano de trabalho está concluído. Hein, Lília? Certo. Nós fizemos o plano, trocamos o pneu do carro, o carro andando. Então, está aí. Então, agora vamos fazer o fechamento, né? Que vai ser, né, a parte técnica está aprovada, a parte técnica científica, agora vamos transformar isso num termo de referência. E, para mim, no meu entendimento, a gente vai ter que ter muito mais cuidado e mais até dificuldade é achar quem é que vai fazer isso, né? Quem é que vai executar esse trabalho. Inclusive, colocar valores não é tão difícil, né? Porque são horas, é um trabalho intelectual, basicamente, então são horas de trabalho. Aí tem todas as fórmulas de calcular que a aba deve ter, né? Inclusive, tem algo aqui até vou perguntar agora para você, ou Juliana, como fala, eu acho que é um anexo, eu não estou com ele aqui, de um orçamento propositivo ou proposta. Como é que era? Lá nos anexos tinha algo. Referência orçamentária? É, Ah, tem sim. como. Boa tarde Segue a esse plano. todos. Desculpem aí, mas não foi possível chegar no horário. Segunda é meio complicado aqui. Boa tarde. Bom dia, Vicente. Bom dia a todos aí. Professor Bom, Jacomini e todos. Bom dia, Claudiano. Você desculpa aí, a gente teve que começar e já terminamos. Vigi! Então tá, mas... Só para pagar a conta. Não, tá. Eu, de verdade, peço desculpas a vocês, mas início de semana é complicado.
Eu tenho equipes que estão lá no Mato Grosso, tem um monte de coisa, aí eu tenho que repassar toda semana, já ali no início da segunda, para a coisa desenvolver. E nós estamos com parada de máquina aqui hoje também, complicou um pouco mais. Fazendo uma síntese para você, nós concluímos, né, que a parte técnica científica era aquilo que nós já definimos na reunião anterior, aqueles 4 eixos, né, de trabalho. Sim. E depois, e aí está muito bem escrito na síntese que a Murielle fez. É exatamente aquilo mesmo. E também a parte do que nós agora é para como transformar isso em termos de referência. Correto. Para isso, nós discutimos as dificuldades e as facilidades. Eu não sei sua disponibilidade, mas se você puder contribuir para cá, ótimo. Bem-vindo, tá? Eu li tudo. Tem um microfone aberto aí. Então, as facilidades e as dificuldades que nós temos enquanto grupo restrito, né, de executar essa tarefa de montar o termo de referência. E aí nós sugerimos uma reunião presencial, que a data consensuada foi dia 24. Então, não era uma segunda-feira, era uma quinta-feira, que ia ser realizado na UFO, na sala que vai ser ainda divulgada. Então, pela manhã, nós nos reuniríamos para montar finalmente o termo de referência, junto com o pessoal técnico especializado da ABA. Tá? Tá. Basicamente é isso, né? Que foi discutido e aprovado, e vamos em frente. Vamos ver se a gente termina isso. Beleza. Tá. Só recapitulando. Então, a reunião é dia 24/4. 9 da manhã. 24/4 às 9 da manhã. Aí eu coloco, depois eu envio a confirmação do local aqui na UF. Não, né? Perfeito, Vicente. Não, é só para eu já colocar na minha agenda aqui. Uma coisa que a gente poderia se precaver, Giacomini, é que haja pelo menos o limite de quórum para que a gente toque o trabalho, né? Porque como vai ser presencial, às vezes pode ser que alguém não venha, não se manifestou, mas não venha. A gente precisaria ter o limite porque essa é uma etapa importante também. Regimentalmente são 3 pessoas, né? 3 pessoas. Eu, você, o Claudiano e Murielle, o William, que deve estar aí ainda. O William gosta de passear em Uberlândia, né, William? Quem dera fosse passear. Mas não deixa de ser uma visita social, né? Quando a gente revê os amigos, né? Acho que é isso. A gente tendo aí o quórum mínimo para garantir, a gente quer a presença de todos. Tá bom. Então, por isso que é bom a gente já, viu, Lilian, fazer essa convocação. Então, logo definir o espaço aí, a sala e tal, a gente já vai. Tá bom? Ok. Então, acho que era isso. Alguém mais quer fazer uso da palavra para a gente encerrar? Bom dia, só pedir para fazer o registro fotográfico aqui. Estamos aí. Se puder parar de compartilhar a tela, Lilian. E quem puder ligar a câmera. Isso, muito obrigado. Espera aí, tirar mais uma que eu iria... Certinho, pessoal. Muito obrigado, tá? Então, até dia 24, espero vê-los todos pessoalmente. Opa, valeu, gente. Um abraço. Boa semana para todos. Boa semana para todos. Um abraço. Tchau.